Piadinha Mas a pronta. próxima pergunta tá aí, ó. Como manter a sanidade mental em tempos tão difíceis e com tantas mudanças o tempo todo? Ah, essa eu também quero saber. Hoje em dia é quase assim, ó, um trabalho que a gente tem que estar brigando para dizer que a grama é verde, né? Porque tem gente querendo nos convencer de que não. E muitas vezes até a gente se sente meio doido, né? Eu me sinto meio doida às vezes, né? Às vezes a gente fala isso aqui em casa, assim, porque a gente, bom, será que não é a gente que está errado? Sabe assim, quando você começa a se questionar, porque são tempos difíceis esses que a gente está vivendo, né? Parece que está tudo de ponta cabeça, né? Parece que está tudo do lado do avesso. Todos os valores estão invertidos. Tudo aquilo que a gente aprendeu de Nosso Senhor Jesus Cristo parece que jogaram na lata do lixo, né? E aí, realmente, é difícil você manter a sua sanidade mental diante de tantas e tantas situações e tantas notícias, né? Você abre o navegador da internet, já tem lá as notícias do dia, e que o atleta fulano de tal, trans, venceu competição em natação, não sei o quê, mas antes ele competia na categoria dele como homem, perdia para todo mundo. Agora que ele está na categoria como mulher, está ganhando de todo mundo. Você pensa, que isso, meu Deus do céu? Não entra na minha cabeça. Coisas assim tão loucas, né? Por exemplo, aquela mulher que fez a cirurgia plástica no nariz para que os filhos não nascessem com o nariz feio, que ela achava o nariz feio e fez cirurgia para que os, né? Aquela situação das universitárias lá, entrou uma senhora de 40 anos, eu sou uma senhora de 40 anos, né? Em quase um mês, daqui um mês mais ou menos, eu vou completar 40 anos de vida, mas eu já tenho 40 anos, né? Claro, se eu fui gerada 9 meses antes, né? Eu já tenho 40 anos. E as universitárias disseram que essa mulher tinha que já estar aposentada, já devia estar aposentada com 40 anos. Quer dizer, são coisas assim que está tudo do avesso, parece. Outra situação que eu vi, um recorte no Instagram do Sargento Faur, né, que é deputado e muito, muito bacana, eu acho bem interessante aquele cara, ele deu um print numa postagem de uma moça, e ela comentou a respeito de um rapaz, que foi, não sei o que aconteceu com ele, como foi, né? Mas ela disse, conhecia muito ele, estamos muito tristes pela morte, né, do menino. Ele era uma ótima pessoa, excelente pessoa, apenas praticava assaltos. Quer dizer, tipo assim, era uma ótima pessoa, ele apenas praticava assaltos, quer dizer... Sabe esses videozinhos que quando você está passando ali no celular, eles começam a tocar sozinhos, você nem apertou nada, já começa a tocar, você tem que correr para fechar, porque às vezes é umas coisas absurdas que aparecem. Apareceu um videozinho dos Estados Unidos de um homem caminhando com uma mulher, a mulher de 4 andando assim com uma coleira e latindo, e a mulher ia latindo, e passava pessoas, ela latia, e daí daqui a pouco ali na frente se encontrou com um outro cara caminhando também com uma outra mulher de cachorro, e elas começaram a rosnar para a outra assim, e latiu a outra. Cara, o que é isso? Que brincadeira é essa? O que é esse negócio? Faz parte da ideologia de gênero também? Se sentem cachorros, né? Aí a gente lembra daquela, só as cachorras. Mas como manter a sanidade mental, doutor André, nesses tempos tão difíceis? Assim, cada tempo tem a sua dificuldade, né? Cada tempo tem o seu problema, cada geração vai ter uma situação para enfrentar, uma situação moral, na maioria das vezes, né? Essa é a questão, né? Um dilema moral, em que a gente... Só que quem vive da verdade, né? Sempre tem aquele que permanece no caminho da verdade. Então, não mude. A resposta é não mude. Não mude com as mudanças, né? A questão é, não preciso me adaptar a certas coisas. Eu tenho que me adaptar à minha realidade. Isso é uma coisa. Agora, valores, costumes, quando eu tenho um ideal a ser preservado, não mude, né? O professor Olavo falava algo assim nesse sentido, dizendo assim, crie a tua realidade com as pessoas também que, né? Agora eu falando, né, com as pessoas que também compartilham dessa mesma visão. É muito interessante. Ontem eu estava no lançamento de um livro de uma colega nossa, a Natália Batchal, escreveu um livro sobre o aborto.
E eu estava conversando com a Agnes, ela estava lá. A Agnes é a esposa do Peter, do Cooperadores da Verdade. E ela comentou assim, nossa, né, a gente tá sozinho, né, algo assim nesse sentido, né, só a gente fala dessas coisas. Eu disse assim, não, calma, a gente não tá sozinho, olha só, a gente tá vendo mais pessoas aqui participando. Ou seja, nós estamos reunidos com essas pessoas. Nós convivemos no mundo com outras pessoas, lógico, mas nós formamos vínculos com aquelas que compartilham dos mesmos ideais. E nós vamos nos fortalecendo uns aos outros para que esses mesmos valores possam se perpetuar. Né? E então, assim, a gente não precisa mudar. A gente só se mantém. A gente se mantém, se cuida para se manter dentro das virtudes, dentro da moral, dentro da verdade, aprimorando os conceitos de beleza, de bondade, de justiça, aprimorando no sentido de preservando os ideais, né, da verdade, a lei natural das coisas e assim por diante. Então, assim, todos os tempos vão ser difíceis e todo o tempo vai apresentar o desafio para aqueles que viverem naquelas épocas. A nossa época apresenta isso. Né? Daqui 50, 100 anos serão outras questões e aquela população que vai viver lá naquelas circunstâncias vão ter que dar conta de aprender a lidar com as dificuldades daquele tempo também. E haverá pessoas inspiradoras também. Haverá pessoas que vão manter, né, ajudar a manter a ordem, a puxar, porque sempre foi assim. Né? Nem tudo está perdido, a gente não pode ver por essa ótica. Né? Olha quantas pessoas aqui participando dessa, né, às vezes dessa live, que vão ver depois. Ou seja, nós não estamos sozinhos e podemos nos fortalecer juntos. Né? Que tal? É isso aí? Próxima pergunta, André. Olha que interessante. Filho adolescente, tô quase largando para as cobras. Alguma orientação especial? Acho que deve ser gaúcho esse aí, porque tá quase para as cobras. Te larguei para as cobras é um adágio gaúcho, né? Mas é uma fase difícil, né? Complicada. A gente estava falando hoje um pouquinho antes de começar a live. O Miguel, né? Meu filho, ele quebrou o braço, estava jogando futebol, mas ele está com 14 anos agora e também está numa fase assim bem complicadinha, sabe? Por mais assim que a gente busque, né? Tem essa busca de viver as virtudes, sempre dando exemplo, conversando, né? Com muito diálogo. É uma fase bem difícil, viu? Essa adolescência é uma fase bem complicada. Você tem alguma orientação especial, André?